Nós estamos tratando sobre o segredo da alegria e como nós podemos, diante das Escrituras, aprender sobre a felicidade. Se há algo que tem me chamado a atenção nesta série que nós estamos fazendo, nessas mensagens, são duas verdades muito interessantes. A primeira delas é que a Bíblia ela afirma que nós já somos felizes. Então, por diversos textos, como o Vi orou, que o reino de Deus é alegria, e existem vários textos e várias pregações que foram feitas aqui, que por fato de termos nossos pecados perdoados, a salvação, enfim, nós já temos muitas questões que nos faz alegres e contentes, felizes em Cristo por tudo isso que nós já temos. E, claro, que Deus nos deu pela sua graça. E a segunda grande verdade, em algumas mensagens ficou muito marcante para mim, é como a Bíblia nos convoca a um passo de fé. Um passo de fé em encontrar alegria em situações inusitadas, talvez, em situações meio paradoxais. Por exemplo, aquela mensagem que o Vi deu, que a alegria pelo temor do Senhor. A gente tem a ideia de que temer alguém ou algo é sempre algo que vai trazer algo ruim para a gente, assim, porque é um temor, um medo que a gente sente, mas não, a Bíblia nos convoca, nos chama mesmo a encontrarmos a alegria numa vida que teme ao Senhor. E, de fato, isso tem marcado muito, porque a alegria, muitas vezes nas Escrituras, é este passo de fé. É passar a fazer algo que você antes não fazia, crendo, até antes de você fazer, que aquilo vai te dar a alegria. Por exemplo, quando o Salmo fala, feliz o homem que tem a sua aljava cheia, talvez você sem filho vai pensar, duvido, Será que se eu ter muito filho vai me trazer felicidade mesmo? E aí eu digo, sim, pode. Sim, é verdade. É verdade. Mas é um passo de fé. É um passo de fé. É um passo de fé. Antes de ter filho, é um passo de fé. Mas quando a gente tem, e não só isso, em outras situações, nós falamos assim, será mesmo que isso vai trazer felicidade? Será mesmo que a Bíblia está certa nisso? E nós, pela fé, damos aquele passo de obediência à palavra, e quando olhamos para trás, podemos afirmar, a Bíblia tinha razão. Essa é uma dessas mensagens. Abram suas Bíblias no Salmo 41. Salmo 41. O Vi falou também, pregou uma vez aqui sobre alegria em ofertar a Deus, lá em 2 Coríntios. E talvez esta seja um outro aspecto, um outro tipo de felicidade, também envolvendo as nossas finanças, os nossos recursos. Não mais agora ofertando a Deus na igreja, aquele compromisso que nós temos, mas em... Eu tenho aqui, obrigado. Se quiser também deixar ali, tudo bem. Eu sei que tem aqueles que querem aparecer, tudo bem. Eu sei disso, sem problemas, Tranquilo. É tranquilo. Não quero te desanimar muito, mas assim, não é milhares de pessoas que assistem. Você pode avisar a Aimee, falar, Aimee, vê lá a pregação do Rafael, porque eu apareci nesse vídeo. Ela vai lá na Bahia te ver, Tudo bem. Mas então essa é uma daquelas mensagens mesmo, daquela alegria que depende um pouco de fé, de você começar a praticar algo acreditando realmente que a felicidade vai estar, não que vai estar nisso, mas isso vai contribuir para a felicidade de um cristão, para a felicidade de alguém, mesmo que no momento pareça não fazer tanto sentido. Salmo 41, Salmo de Davi, diz assim o versículo 1. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Mais uma vez, eu quero primeiro ler este versículo, essa primeira parte do versículo 1, diz, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O salmista aqui, então, está mostrando, como o próprio, aliás, ele está falando, a gente vai ver aqui, dele mesmo, ele está fazendo uma defesa dele mesmo diante de Deus, diante de alguns problemas que ele está passando, mostrando que ele era um rei que se preocupava com os pobres, porque esse era o grande ideal de um rei lá no Antigo Testamento. Se você olhar, por exemplo, no Salmo 72, um salmo que vai, tanto no versículo, o salmo que está falando assim,
é um salmo de Salomão descrevendo como deveria ser o rei de Israel. E ele fala no versículo 4, defenda ele os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres, esmague ele o opressor. Versículo 13, ele se compadece dos fracos e dos pobres e o salva da morte. Então há uma expectativa mesmo, havia uma expectativa no povo de Israel de que o rei fosse também aquele pastor de Israel, de fosse um rei que pastoreasse, cuidasse daqueles que são fracos, daqueles que são pobres, daqueles que estão numa situação de dificuldade. E de fato, estudando este assunto ali à luz das Escrituras, a Bíblia fala muito sobre este cuidado que devemos ter com os pobres, esse cuidado que devemos ter com aqueles que estão necessitados. Duas palavras que chamam a atenção nesta expressão, a primeira é este que se interessa. Esse interesse, essa palavra hebraica de interesse aqui, não é apenas o interesse daquele que gosta de saber das notícias, sabe, daquele ávido por saber das situações, mas é aquele que se interessa justamente para suprir uma necessidade. É aquele que se interessa porque ele quer fazer parte da solução e não quer só se fofocar, não quer só saber de mais uma informação, de mais alguém que está numa situação assim, mas é aquele que se interessa porque, de fato, ele está disposto ali a fazer parte da solução. A segunda palavra que chama atenção é esta palavra pobre. Porque a palavra pobre no Antigo Testamento, especialmente essa aqui, pode significar tanto um pobre financeiramente, mas alguém que está necessitado, alguém que está passando por uma dificuldade, mesmo que não seja financeira. Embora grande parte das vezes que essa palavra acontece, tem mais relação com finanças, mas muitas vezes é aquele necessitado. É aquele que às vezes está sendo oprimido, não financeiramente, mas em algumas outras questões. Às vezes uma opressão social, às vezes uma opressão de alguém ali fazendo... Não tem, mas é um tipo de necessidade pontual que a pessoa está passando. Então o texto está dizendo que é feliz aquele que se interessa por estas pessoas que estão numa situação de necessidade, mas se interessa a ponto de querer, de alguma maneira, participar da solução deste problema. Aliás, Provérbios vai dizer que se preocupar de fato com o pobre, com o necessitado, era uma forma de glorificar e honrar ao próprio Deus. E aliás, Provérbios fala que aquele que oprime o pobre desonra o próprio Deus. As Escrituras, de fato, tratam muito sobre essa questão do pobre e do necessitado. A Bíblia fala, antes de nós entrarmos no Salmo, e abrindo este parênteses, mas abrindo o foco, o leque nosso das Escrituras, a Bíblia fala de diversas formas que nós podemos ajudar aqueles que estão em necessidade. Se você der uma olhada na lei de Israel lá em Levítico, havia algumas leis muito interessantes. Uma delas, muito curiosa, é que a pessoa que estava fazendo lá, dona de uma colheita, dono de uma plantação, que estivesse fazendo a sua colheita anual, a lei falava para ele não passar 2 vezes no mesmo lugar, sabe, para pegar aquilo que sobrou e, não, vou pegar até o último ponto, mas que deixasse um pouco ali, que estivesse sobrando, para que pessoas necessitadas pudessem ir lá e colher aquilo. Interessante que ele não fala para essa pessoa pegar tudo que sobrou, bater na porta da pessoa e entregar lá. Fala para que deixar um tipo de um trabalho para a pessoa realizar. Deixar um tipo de, tá lá, se você quiser fazer parte dos trabalhadores, se você quiser pegar aquilo que está sobrando, você vai ter o que comer. Mas é essa preocupação com aquele que realmente não tinha condições de sustentar. Então a pessoa plantava, colhia, e na colheita sempre caía algumas coisas, a lei falava, não volte para ficar pegando isso. Eu sei que se você pegar, você vai ter mais lucro, vai ter mais dinheiro, mas deixa lá o que sobrou. Porque sempre tem aqueles que não têm o que comer, que podem ir até lá e pegar aquilo e se alimentar daquilo que está sobrando. Ou seja, a própria lei já mostrava a importância que Deus dava para estes necessitados, para esses pobres, tá? Dando maneiras, subsídios desta pessoa ter uma forma ali de um cuidado. Agora, a Bíblia faz uma diferença muito interessante entre aqueles que estão de fato num período de necessidade e aqueles que estão acomodados na sua necessidade. Paulo, por exemplo, vai dizer, aquele que não trabalhe, que também não coma.
Ou seja, a melhor ajuda que nós podemos dar para alguém era oferecer, de fato, um trabalho para a pessoa, para que por meio do trabalho ela se sustente. Por outro lado, outra forma de ajudar nas Escrituras é justamente suprindo necessidades pontuais daquele que até gostaria de trabalhar, mas está numa fase que não consegue um trabalho, que não está tendo algo para fazer. Você não pode chegar para uma pessoa diante e falar assim, não, você não consegue um trabalho, se vira, dá os seus pulos. Não, a igreja está aqui realmente para ajudar nesses momentos de dificuldade, mas desde que a pessoa não se acomode nessa ajuda e acha que pode ficar sendo sustentado, então, pelo trabalho de outro pelo resto da vida. Não, a Bíblia fala, é lícito ajudar pontualmente aqueles que estão em necessidade, desde que essas pessoas não tenham real condição mesmo de ter um trabalho. Se você olhar para o Novo Testamento, né, Tiago vai dizer que a religião verdadeira, que Deus aceita como justa e verdadeira, é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas. Por que especificamente dos órfãos e das viúvas? Porque era justamente aquelas pessoas que naquela sociedade não tinham condição de trabalho. Naquela sociedade era impossível uma mulher trabalhar, era impossível também, né, não tinha parte da sociedade, não fazia parte da realidade, crianças terem um sustento, alguma coisa. Então, quando o marido morria, por causa de perseguição, muitas vezes, né, ficava a mulher e os filhos sem nenhum cuidado, sem real fonte de renda realmente. E aí Paulo diz, diante dessas pessoas que de fato não podem trabalhar, que de fato não conseguem, é obrigação da igreja sustentar essas pessoas. O que nos leva a uma outra curiosidade sobre isso. Sempre que você encontrar ajuda ao pobre nas Escrituras, ajuda aqueles que estão em necessidade, nunca nas Escrituras é incentivado você terceirizar essa ajuda que você vai dar. É sempre uma ajuda que parte da gente. O texto aqui não fala como é feliz aquele país que tem um presidente que cuida dos pobres. Como é feliz aquele país que tem várias ONGs cuidando dos seus pobres. Não, a Bíblia fala como é feliz o homem, aquele que se interessa pelo pobre. Tem muita gente hoje que terceiriza essa responsabilidade de cristão, dizendo assim, eu cuido dos pobres, eu voto no político tal. Porque ele prometeu para mim, na campanha dele, que ele vai cuidar dos pobres. Uhum. Ok. A gente finge acreditar nas promessas dos políticos, né? Essa é a vida. Você pode até votar no político que você quiser, e acreditar que ele vai cuidar dos pobres. Fica tranquilo, sim. O voto é seu, você faz o que quiser com ele, realmente. Né? Espero que você vote como um cristão só. Mas isso não exclui a sua responsabilidade. A Bíblia sempre fala de alguém ajudando outra pessoa, de ser minha responsabilidade e nunca transferir essa responsabilidade para um órgão, para uma situação, para um estado que eu nem sei aonde esse dinheiro vai chegar, se é que vai chegar, e livrar minha consciência de que eu liguei no Criança Esperança e doei lá meus R$500 para o Criança Esperança, na esperança de que vai chegar para alguma criança mesmo esse dinheiro. Se é que chega. Sabe, aquela terceirização. A Bíblia sempre trata do cuidado aos pobres, eu ajudando pessoalmente uma pessoa que está em necessidade, alguém que precisa. Eu estou dizendo que você não pode também ligar para o Criança Esperança. Se você tem esperança mesmo que isso é um bom programa, vai lá. Mas isso não exclui a sua responsabilidade de ajudar aqueles que estão em necessidade. Curiosamente, nós vemos um momento de um falso moralismo na nossa sociedade, em que as pessoas estão ávidas por ajudar estes programas, mas estão prontos para passar por aqueles no seu bairro que estão lá em necessidade e como se nada estivesse acontecendo. As pessoas estão prontas para dar o seu dinheiro para essas ONGs, organizações, para salvar uma criancinha lá na África, mas consegue passar por aquele que está ali, que ele está vendo todo dia, e finge que nada está acontecendo. Parece que é muito mais fácil você dar o seu dinheiro e você nem sabe o que está acontecendo com aquilo. Você tira totalmente a pessoalidade daquilo. Quando você ajuda alguém que você está vendo todo dia, alguém que você conhece, alguém que você está ali em contato, você tem a possibilidade de, mais do que uma ajuda, perguntar o nome da pessoa, conversar sobre por que ele está ali, oferecer talvez uma ajuda para ele sair dali. Saber se ele quer sair dali ou não. E se ele quiser, achar meios para ele sair dali, porque existem meios para isso. Enfim, você, à luz do que as Escrituras falam, uma ajuda muito mais pessoal, ela é muito mais
eficaz e envolve muito mais o nosso interesse, o nosso coração naquilo do que simplesmente fazer uma ligação ou transferir um dinheiro. Por isso que a Bíblia diz como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Eu sei que isso é uma daquelas felicidades que requer um pouco de fé. Requer aquilo, porque geralmente a nossa felicidade é acumular um pouco mais de dinheiro, cada vez mais, para comprar aquilo que nós sempre sonhamos, na esperança de que aquilo que nós sempre sonhamos trará um pouco de felicidade para a gente. O que de fato é verdade. Pode trazer um pouco de felicidade. Agora a Bíblia está dizendo para você que você pode também abrir mão daquilo que você sempre sonha em comprar e pegar aquele dinheiro que você talvez esteja guardado para ajudar alguém e creia num passo de fé. Se você for um cristão de fato, isso vai te trazer felicidade. O texto diz: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Agora, o Salmo então vai discorrer sobre isso. Em primeiro lugar, as consequências de alguém que se interessa pelo pobre, né? Como é a vida de alguém que se interessa pelo pobre? Por que ele se interessa pelo pobre? Primeiro, porque ele sabe que assim como o pobre está em necessidade, no momento de adversidade, ele também está neste momento de dificuldade. Ele é alguém em dificuldade. O texto diz assim, continuando no versículo 1 até o versículo 3. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protege e preservará, e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Ele está dizendo, aquele que se preocupa com o necessitado porque no fim das contas ele sabe que ele mesmo é um necessitado. Esse salmo é um salmo de Davi. Salmo 41. E o salmo anterior, o 40, também é um salmo de Davi. E olha o que o próprio Davi escreve no último versículo desse salmo que ele acabou de escrever, o salmo 40. Versículo 17. Versículo anterior do salmo 41 aí. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Agora, talvez você pense, espera aí, nós estamos falando de um rei que viveu o período auge de Israel, ele, Salomão, na época do seu filho, então, dizia que prata lá não tinha nem valor, de tanto que tinha. Você tropeçava em prata em tudo quanto é lugar, era de ouro para cima. Tanto Davi quanto Salomão foram o auge do reinado de Israel. Se você tem um reinado com auge, consequentemente o rei, então, é aquele que está acima de tudo, então, né? Se tem alguém que tem dinheiro ali, se tem alguém que tem recursos, é o rei. Como que o rei Davi, cheio de recursos, diz: quanto a mim, sou pobre e necessitado. A questão é que quando a gente se interessa pelo pobre, a gente sabe que para ele ter aquilo que ele precisa para sua vida, não depende só dele. Precisa de alguém ir lá e ajudá-lo. Acontece que é assim conosco também. Para nós termos aquilo que nós precisamos para viver, não depende só de nós. Nós precisamos de alguém para nos ajudar. Perceba que aquele que se interessa pelo pobre é porque, no fim das contas, sabe que ele é pobre e necessitado. E Deus é aquele que se preocupa comigo, que sou pobre, a ponto de me dar o sustento diário para viver. Acontece que a gente vive num mundo, né, numa coisa que a gente enfatiza tanto. Eu trabalhei, eu conquistei. Eu acordei cedo, fui eu que fiz a venda, fui eu que fiz aquilo. Você tem que até que acordar cedo, tem mesmo. Como diz o versículo, né? Deus ajuda quem cedo. Não, brincadeira, não é um versículo. Não é um versículo, não. Você tem que acordar cedo para trabalhar mesmo. Né? É aquelas frases, né? Que se Salomão tivesse visto, ia colocar em Provérbios ali, né? Deus ajuda quem cedo. Ele ia colocar no livro de Provérbios, tá? Mas veio muito tarde isso para ele colocar lá. Você deve acordar cedo, você precisa trabalhar, você precisa realmente suar. Isso é o trabalho. Desde que Adão pecou, o trabalho agora é suor. Você fala assim, tem coisas que eu não gosto do meu trabalho. Eu sei, você vai ter, todo trabalho tem. Tá? Você deve fazer isso realmente. Agora, se você achar que é justamente por isso que você tem o seu sustento, a gente esquece que, na verdade, tudo que nós temos vem de Deus.
Deus pode usar o seu trabalho para te sustentar, claro que pode. E ele vai usar o seu trabalho para te sustentar, mas no fim das contas, mesmo utilizando o seu trabalho, o seu esforço, ainda assim, tudo que você tem vem dele. E quando ele quiser, ele tira rapidinho, para mostrar para a gente que vem dele mesmo. Então, alguém que se preocupa com o pobre e necessitado é porque tem a consciência que mesmo com dinheiro, mesmo numa situação tranquila, mesmo numa situação super confortável, como era Davi aqui, como o rei de Israel, ainda assim ele era pobre e necessitado. E o pobre é aquele que precisa de alguém para dar para ele aquilo que ele não tem. E nós somos assim. Nós precisamos que Deus dê para a gente o sustento de cada dia, porque nós não conseguimos sozinhos nos sustentar. É este reconhecimento que nós temos que ter. E o que o salmista diz é que, à medida que nós vamos ganhando essa consciência, nós começamos a olhar para as outras pessoas, os pobres, os necessitados, e nos identificar com essas pessoas. Isso gera interesse. Eu passo por isso dia a dia. Mesmo tendo meu trabalho, mesmo tendo as contas pagas, mesmo tendo comida na vida, eu passo assim. Eu sou pobre e necessitado. Por isso eu quero te ajudar. Por isso eu me interesso por você. O problema que Davi estava passando aqui claramente é algo relacionado aos seus inimigos diante de uma enfermidade que ele estava passando. Ele estava provavelmente num tempo doente e os inimigos lá naquela esperança de que ele ia morrer finalmente, né? De que ele ia... Muito provavelmente aqui o que Davi tem em mente é quando o seu próprio filho quis usurpar o reino. Vocês vão ver mais para frente, né? Porque ele diz que foi uma traição grande que ele passou aqui. E é justamente nesses momentos de dificuldade, de adversidade, que a gente reconhece a nossa pequenez. Quando a gente está lá com aquele vigor, trabalhando, bem, ativo, é muito fácil a gente assim, eu acordo cedo, eu trabalho, mas é só vir uma enfermidade e você ficar de cama uma semana, que você percebe que assim, calma. Quando Deus quer, Ele coloca a gente no nosso lugar. É só ter muita diversidade no trabalho, se levantar alguém ali que não gosta e começar a fazer fofoca de você. E você... É só acontecer esses problemas que nós nos recolhemos a nossa pequenez e começamos a clamar a Deus. O que nos leva então à segunda característica de alguém que ajuda o necessitado, que está interessado nesse necessitado. É alguém que se reconhece a sua pequenez, ele não vai confiar em si mesmo, mas ele vai simplesmente clamar para aquele que pode ajudá-lo nesses momentos de necessidade. Olha o que diz o versículo 4 até o versículo 9. Eu disse, misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito. Quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois as espalha por onde vai. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível o derrubou, está de cama e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Você imagina a cena? Imagina você lá enfermo na sua casa e tem aqueles que falam assim, opa, vim ver se você melhorou. Não, eu tô bem ainda. Ele ainda está bem, calma. Um dia ele morre. E você recebendo essas pessoas. Aí Davi fala que até aquele que partilhava do pão, aquele que comia na sua mesa, provavelmente falando de um de seus filhos que queria usurpar o reino, ou de alguém que queria dar um golpe de estado ali, enfim, alguém que comia do seu pão ali, mas que não via a hora dele morrer. Diante disso, diante dessa enfermidade, no momento de necessidade, ele não bate no peito e diz assim, eu sou forte o suficiente, eu me garanto. Ele começa a clamar a Deus, fala, misericórdia, Senhor. Eu sou pobre e necessitado. Eu não sou autossuficiente. Eu não sou forte. Eu não sou rico. Eu não sou... Eu preciso do Senhor. Estou à beira da morte. Estou de cama, numa enfermidade. E os meus inimigos vêm só desejando mais ainda a minha morte. Diante disso, o que a gente faz? A gente eleva a nossa confiança mais ainda em Deus. A próxima mensagem que eu darei aqui sobre o segredo da alegria vai ser as bem-aventuranças. Bem-aventurado, lembra? Bem-aventurados os humildes, bem-aventurado. E a gente vai ver que essa era a realidade do Novo Testamento.
Quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, Jesus se preocupa tanto com o pobre no Evangelho de Lucas, ele está toda hora voltando a sua atenção para aqueles que são pobres, necessitados, justamente porque o pobre daquela época não é só aquele que era pobre, mas era pobre e conseguia de alguma maneira ali, ele não tinha nada, ele não tinha recurso, ele não tinha quem o ajudasse, ele não tinha nada. De maneira que todo mundo que era pobre confiava extremamente assim de que alguém um dia pudesse ajudá-lo, essa esperança, porque ele sabia que ele precisava de alguém. Ele sabia que ele, de alguma maneira, ele precisava do favor de outra pessoa. E confiava que um dia alguém ia vir e ajudá-lo naquele momento ali. Diferente dos ricos, que confiavam nas suas riquezas, por isso Jesus diz: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Porque os ricos geralmente têm a tendência de dizer assim, eu me garanto, eu conquistei, eu que trabalhei, eu que ganhei tudo isso. E de fato pode ser esforço do seu trabalho, mas lembre-se que no fim das contas, Deus que quis te dar um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de recurso. Então Davi confia em Deus, reconhecendo que ele é pobre e necessitado e ele precisava da ajuda de Deus. E isso o levava então a ter compaixão daqueles pobres, daqueles necessitados do seu reino. Versículo 10 e 11, Davi vai dizer: mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade me sustém e me pões na tua presença para sempre. Aqui pode parecer, mas eu vou mostrar que não é. Pode parecer que Davi está sendo aquele arrogante que diz assim, espera aí, como eu, justo eu, o homem tão íntegro como sou, estou passando nessa dificuldade. Davi diz assim, por causa da minha integridade, o Senhor vai me tirar dessa. Logo eu que sou o rei de Israel, tão crente, tão assim, né, temente a Deus, tão bonzinho, frequento o templo todo dia, vou na igreja, tem uma Torá grande que eu levo debaixo do braço, justo eu, assim, estou nessa situação. Parece alguém que está mostrando a sua integridade para Deus, e assim, olha Deus, como que o Senhor vai me deixar nessa situação diante da integridade? Agora o último versículo tira qualquer possibilidade disso. Porque Davi não vai então louvar a sua integridade diante de Deus, ele vai reconhecer que até a sua integridade é fruto do trabalho de Deus na sua vida. Ele diz, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade, amém, amém. Não é ele que tem que ser louvado, não é a sua integridade que tem que ser louvado, não é o fato dele ser o rei de Israel, dele ser alguém. Ele ainda continua dependente de Deus, ele ainda continua fraco, ele ainda continua passando necessidade, ele ainda continua sendo alguém dependente do Senhor. E quem é dependente do Senhor reconhece que até o fato de estar aqui hoje à noite é porque Deus sustenta. É porque Deus sustenta essa pessoa. Uma história que eu já contei, provavelmente alguma vez aqui, se não algumas vezes, a gente vai ficando mais velho e conta as mesmas histórias sempre, né? Eu perdi as contas de quantas vezes eu ouvi meu sogro contar a mesma história, assim, né? E como é sogro, você tem que ouvir sempre com aquela atenção, claro, né? E a gente ficando velho, a gente começa a contar as mesmas histórias também, né? E aí vocês têm que ouvir com aquela atenção e dizer assim, sério? Sabe? Por favor, né? Mas contam que John Bunyan, lá em Londres, né, onde ele morava, ele estava lá à noite, alguém vai falar assim, outra vez essa história. Mas contam que John Bunyan estava lá passeando nas ruas de Londres à noite, ele com um amigo dele, né? John Bunyan, que ele escreveu O Peregrino. Né? E aí encontraram à noite um bêbado tropegando ali na rua e tudo mais, e o amigo dele começou a caçoar do bêbado. Olha lá, o bêbado ali, olha ali, o papelão que ele está fazendo. John Bunyan, na hora, repreendeu ele, e falou assim, nunca mais faça isso e caçoe de alguém, porque ali vai John Bunyan se não fosse a graça de Deus. O que nos separa, nós e aquele bêbado, não é o fato de que você é bom, você é íntegro, você escolheu uma vida diferente.
É o fato de Deus ser gracioso com a sua vida. Se Deus não fosse gracioso com você, potencialmente você tinha a possibilidade de ser até pior do que aquele bêbado ali. Então, o que nos difere dessas pessoas pobres, necessitadas, é a graça e a misericórdia de Deus. E até a sua aparente integridade diante de Deus, de você dizer assim, não, mas olha, eu estou na igreja, eu leio a Bíblia, e amém por isso. Ok? Amém por isso. Realmente, continue vindo na igreja, continue lendo a Bíblia, continue comendo com seus irmãos, continue orando, continue fazendo isso. Mas sabe que até isso, louvado seja Deus por isso. É fruto da misericórdia e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Pode ver que é só nos acharmos, às vezes, autossuficientes um pouquinho. É só acharmos que parece que eu leio mais a Bíblia do que todo mundo. Parece que eu oro mais do que os outros. Parece que Deus coloca em nós algo que nos desanima tanto, que nos faz mais uma vez reconhecermos, você é um necessitado. Se você tem o desejo de ler a Bíblia, é porque eu coloco no seu coração. Se você tem o desejo de orar, é porque eu coloco. É quando você se acha autossuficiente, Deus vem e coloca algo em nossa vida para reconhecermos mais uma vez. Eu sou pobre e necessitado. O que Davi está dizendo, então, aqui é que alguém que é pobre e necessitado, alguém que reconhece essa situação diante de Deus, que sabe que tudo que tem é porque Deus decidiu dar para ele, é aquele então que vai olhar de maneira diferente para aqueles pobres e necessitados que estão passando por aí. Quando você sair essa semana da sua casa, sei lá, for correr na rua, for caminhar, estiver andando com o seu carro, fique atento a essas situações. Você vai perceber, por exemplo, que você pode encontrar com a mesma pessoa várias vezes. Procure cumprimentar esta pessoa. Tem uma vez que eu gosto de sair correr ali na Niterói, né? E tem um morador de rua que fica no final ali da Niterói. E assim, quase que a gente é amigo já. De tanta vezes que a gente passa e eu cumprimento, eu até paro, converso com ele ali, e ele está sempre no mesmo lugar ali, né? E de tanto conversar assim, a gente já sabe, assim, né? É até interessante isso. E você vai ver se interessando pela pessoa, conversando realmente com a pessoa, dando aquela atenção. Talvez a oportunidade de você compartilhar da palavra, talvez a oportunidade de você ajudar alguém. Agora, eu contar uma situação que aconteceu comigo e eu queria ler 2 textos aqui do Novo Testamento para dar uma reforçada e ilustrar isso que nós estamos fazendo, né? Caminhando para o final. Uma vez eu estava em Piracicaba antes de conhecer a Aline, era novo ainda, devia ter lá para os 16, 17 anos. É bons tempos aqui, lembra? Ixi, faz tempo. Mas eu era novo, estava lá caminhando, e aí sabe quando você sai do acampamento, você está tudo animado, lendo a Bíblia, e você fala assim, agora vai, aquela coisa toda, aquela empolgação, novo ainda. E eu estava passando pelo centro, minha mãe mora ainda no centro lá de Piracicaba, eu estava lá caminhando, fazendo muita coisa a pé ali, e vi uma pessoa na rua ali, necessitada ali, um mendigo na rua, na calçada. Na hora me veio aquela passagem dos apóstolos em Atos, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E aí você fala, é agora, né? É agora que, assim, você está empolgado. Quando eu fui chegar para aquela pessoa, assim, junto comigo, eu me aproximando daquela pessoa, chegou uma mulher aqui do lado, com um prato de comida salgado ali e um copo de refrigerante para aquela pessoa. Pensa se ela olhou sequer para mim. Se ela estava interessada no que eu tinha para dizer para ela. Pensa se pelo menos ela olhou para o lado para ver o que tinha assim. Eu estava com fome. Eu não tinha o que comer lá, mas tinha um pouco de dinheiro no bolso. Perceba que é exatamente isso que Tiago vai dizer. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, abra lá em Tiago. Olha que interessante o que Tiago fala. Tiago capítulo 2. Tiago está falando assim no versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Essa fé que é só de palavras. Né? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se.
sem porém lhe dar nada. Do que adianta isso? Que adianta isso? Você sabe que a pessoa está passando fome. A gente abraça, dá um tapinha e fala assim, tomara que você tenha comida essa semana. Eu falo assim, você sabe da necessidade. Alguém de real necessidade. Alguém que realmente está numa situação de necessidade. A gente sabe da necessidade que essa pessoa está passando. Só que a gente não pode compartilhar um prato de comida, compartilhar uma roupa. A gente abre o guarda-roupa, a gente não sabe nem que roupa põe, às vezes, para vir na igreja. Você põe tantos assim, que é camisa, tudo mais. Será que não tem nenhuma que você pode pegar e às vezes, aquelas, principalmente mulher, né? Assim, eu não tenho roupa para vir na igreja. E abre aquele guarda-roupa com um monte, mas não tem roupa para vir na igreja. Sabe que as pessoas, assim, qualquer uma dessas roupas que você não tem, mas que está lá, que você acha que não tem roupa para vir na igreja, já estaria suficiente para ela. Seria muito bom para ela. Quem dera se ela não tivesse o tanto de roupa que você tem. E que acha que não tem. Eu não tenho roupa na igreja, assim, aquele monte de roupa. Ah, mas é a roupa que eu fui semana passada. Vê se a pessoa não queria, às vezes, uma roupa que foi na semana passada. Fica tranquilo, tranquilo. Eu sei que agora está gravando os vídeos, e eu tenho aqueles que ficam só me avisando que eu prego, às vezes, com 2 camisas no mesmo domingo seguidos. E vem me falar, olha aqui, pastor, já mostraram no vídeo, falou, ó, semana passada você estava com essa mesma camisa. Então agora a gente tem que se policiar mais. Tem que ficar olhando para o vídeo de semana passada, saber que camisa que eu preguei, porque senão vai ter aqueles que falam, né? Agora tem que tomar cuidado com isso, né? Mas perceba como a gente pode ajudar alguém. A gente tem condições de ajudar. Talvez você não vai resolver todos os problemas da vida da pessoa e nem é a sua responsabilidade resolver todos os problemas da pessoa. No fim das contas, você vai lhe suprir uma necessidade até que ela tenha condições de se manter. Lembra? A melhor ajuda que a gente pode dar é, de fato, ó, agora eu vou te ensinar a pescar e não ficar toda hora pegando um peixe para você. Mas enquanto ela não aprendeu ainda, ela precisa de alguém para fazer isso. Ela precisa de alguém ali, momentaneamente, pontualmente, ajudando em alguma situação. E às vezes a gente fala assim, vou orar por você, dá um abraço, tomara que... Ore pela pessoa, mas dá um lanchinho para ela também, às vezes. Ore por ela e dá um casaco. Vai ver que a atenção dela para essa sua oração vai ser até diferente. Ela, de fato, vai falar assim, esse se preocupa realmente comigo. E ela vai estar disposta a ouvir, talvez, mais essa sua oração, essa sua palavra. Então, a gente tem que ter fé, mas é uma fé que sempre age. É uma fé que se preocupa. É uma fé que está disposta realmente a ajudar a esses que estão necessitados, a esses que estão em dificuldade. Por fim, deixa eu terminar lendo 1 Coríntios, capítulo 13. E aí eu quero terminar com algumas perguntas. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, diz assim: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Eu queria terminar com algumas perguntas. A primeira pergunta é, por que você não ajuda o pobre? Por que a gente não ajuda o pobre? A gente tem que sondar o nosso coração e tentar entender algum pecado que está ali. Talvez alguma autossuficiência, talvez algum orgulho, talvez algo que me diga, eu trabalho, ele não. Eu mereço, ele não. Perceba que essa ajuda mais pessoal vai te levar, inclusive, a entender a situação dessa pessoa. Por que você está aqui? E nessa, fazendo um parênteses, às vezes você vai até achar que não é bom ajudar essa pessoa. Eu já conversei com pessoas que não querem sair dessa situação. Conversei com uma pessoa que foi oferecido para ela a oportunidade. Eu ajudei muito tempo uma casa de ressocialização de drogados. A gente estava na rua e queria sair das ruas ou tudo mais, e era recolhido nessa casa, ou levar familiares, internava essa pessoa lá, para depois ser inserido. Eu conversei com vários já. Se você quiser visitar o Pércio, né, o missionário que tem um programa, toda quarta os moradores de rua vão até a igreja dele lá para tomar um banho, comer algum café da manhã e levar uma palavra. Uma vez nós fomos ajudar lá também esse pessoal e a gente conversa com bastante morador de rua, e acredite ou não, muitos falaram para mim, eu tinha condição de sair dessa, mas eu não quero. Não quero mesmo. Diante disso, diante de um caso desse, tem que falar assim, você está errado de fazer isso. Você está errado de viver à custa do serviço dos outros, do trabalho dos outros.
De toda hora achar que alguém precisa te ajudar, alguém precisa fazer isso. Você está errado de fazer isso. Por outro lado, você vai encontrar pessoas que realmente estão necessitadas, que precisam de alguém para tirar a pessoa, oferecer alguma coisa para ela. Então, por que nós não ajudamos? Agora, a segunda pergunta pode parecer estranha, mas por que você ajuda alguém? Porque isso é tão importante quanto a primeira questão. Porque tem muita gente que ajuda uma pessoa para dar aquela livrada na consciência, ou para se sentir superior a outra pessoa, ou para ganhar mais um crédito diante de Deus. O que o texto diz aqui é que, ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, se a minha motivação não for o amor, nada disso me valerá. É justamente porque eu amo a Deus acima de todas as coisas e amo o meu próximo como a mim mesmo que eu ajudo. E não é para ganhar algo com Deus, ou não é para dizer para as pessoas, não é igual aqueles famosos, né, que quando vão ajudar chama toda a imprensa para filmar, mostrar, sair no jornal, porque senão o que adianta, né? Ele ajudar se ninguém está vendo, se ninguém está falando nada, se ninguém está noticiando sobre ele. Isso não é motivado pelo amor, isso é motivado pelo desejo de aparecer, o desejo de te dar um tapa nas costas, o desejo de você receber um reconhecimento. O que te motiva a ajudar as outras pessoas e o que te motiva, o que nos motiva a ajudar outra pessoa deve ser sempre o nosso amor a Deus em primeiro lugar. E o amor a Deus é aquele reconhecimento de que Deus nos ajuda. Nós somos necessitados, nós somos pobres. E se Deus nos ajuda, eu vou ajudar outra pessoa também. Você pode dar aos pobres tudo que você possui. Tudo. Talvez você vai ser reconhecido aí pela mídia como o maior filantropo que já existe, dependendo do quanto você tem. Você pode pegar tudo que você tem e viver igual a Madre Teresa de Calcutá, que só tinha lá uma canequinha e uma troca de roupa. Mas ainda assim ela tinha uma canequinha que ela não abria a mão. Só vou ver com uma bunda de roupa. Você pode fazer isso. Mas se for com motivação errada, nada vale. Que Deus nos capacite diante disso. A primeiro lugar é reconhecer quem nós somos diante de Deus. Nós somos pobres e necessitados. E diante desse reconhecimento, diante dessa gratidão que nós temos por tudo aquilo que Deus faz conosco, pela salvação, pelo sustento que Ele nos dá, a gente está disposto também a colocar em prática a nossa fé. E ter fé. Acreditar que depois que você ajudar alguém, vai vir uma alegria no seu coração. Que você viveu de fato o cristianismo. Amém?